Olha, a taxa Selic ela vai cair, provavelmente em algum momento de 2026. Embora o Banco Central venha mantendo ela em 15%, o fato é que a grande discussão é quando ela vai cair. Se você olhar aqui no site da B3, tem gente já pensando que ela vai cair a partir de janeiro ou ainda a partir de março. E aí você tem que estar preparado para isso. Você não pode cometer os erros comuns. Você não pode cair nas armadilhas que aparecem quando começa o momento de queda de taxa Selic. Nos próximos minutos, o meu sócio vai falar sobre o último ciclo de aumento de juros, falar sobre o futuro ciclo de queda de juros e revelar o grande erro que você, investidor, tem que evitar. Presta muita atenção nisso, já deixa o dedo no like e bora pro conteúdo. Vamos lá, e antes de mais nada, vamos aos fatos. Por que é que a Selic está tão alta assim no Brasil? Porque afinal de contas, se a gente for ver os dados da realidade, o juro real hoje no Brasil é o segundo maior do mundo pelo sexto mês consecutivo, pouco mais de 9%. E é justamente nessa hora que muita gente se pergunta, poxa, por que o Banco Central então está mantendo os juros em 15%, como a gente acabou de ver na última semana? E assim, 15% é um número muito alto, tanto para o mercado internacional, como a gente acabou de ver, mas também para o nosso mercado. Se a gente olha o histórico ali dos mais ou menos últimos 20 anos, a gente está num dos maiores patamares da história, perdendo somente para 2006 ali. E aí, poxa, os juros altos não são ruins para a economia? Por que o Banco Central faz isso com o Brasil? A gente viu várias personalidades, economistas falando que a alta dos juros é desastrosa, como disse ali o dono da Pets, o duro efeito da taxa de juros para o setor de varejo, setor produtivo criticando a cautela do Banco Central, mais uma vez o CEO da Pets reclamando ali das taxas de juros alta. E o fato é que sim, uma taxa de juros alta ela é ruim para a economia. Ninguém gosta de ficar com juros altos porque isso desestimula o consumo, desestimula a produção e nós como um todo que fazemos parte da economia crescemos de uma forma muito mais lenta ou estagnamos um pouco. Só que a taxa de juros não fica alta sem motivo. Para a gente entender por que o patamar está tão alto como agora, a resposta mais simples é inflação. Se a gente for olhar para o mês a mês do acumulado de 12 meses da inflação, ou seja, como é que a inflação está se comportando de forma anual, a gente viu ao longo desse ano inteiro, praticamente, ela ficando acima de 5 e agora somente que ela baixa de 5, volta para casa dos 4 e alguma coisa por cento. E se a gente começar a expandir um pouco esse horizonte temporal, olhando para os últimos 5 anos, a gente vai ver que em todos esses anos a taxa de inflação ela ficou acima de 4, acima de 5, em 2021 inclusive chegando a 10% ali no pós-pandemia. E aí toda vez que a gente toca no assunto inflação no Brasil, é natural que mesmo que inconscientemente os brasileiros são machucados pelo período que a gente viveu ali na década de 90, denominado de anos de hiperinflação, onde a gente chegou a ver esse número bater a casa dos 2.500%, até que o Plano Real começou a realmente fazer diferença na economia brasileira e a gente viu uma instabilidade muito maior. Só que foi justamente naquela época, na década de 90, que houve uma mudança de paradigma no controle da inflação no Brasil. E é justamente isso que norteia a decisão de juros até hoje. Muito na ideia de nunca mais deixar a gente passar pelo que passamos no século passado. Lá em 1999 foi implementado o que é conhecido como tripé macroeconômico, que é composto por 3 pilares para controlar de fato a inflação aqui no Brasil. O primeiro deles é a meta fiscal, ou seja, visando garantir um controle de gastos e arrecadação do governo. A própria meta da inflação, que serve para ter um norte de para onde é que a gente precisa levar o número ideal da inflação e não ficar fugindo dele. E o câmbio, que precisa ser flutuante. A gente já aprendeu no passado que tentar travar na canetada o valor da nossa moeda não funciona e acaba causando ainda mais inflação. Como disse o próprio Armínio Fraga, que era o então presidente do Banco Central na época do Plano Real, comentando que antes quem controlava a inflação no nosso país era a taxa de câmbio. Até que depois que os 3 pilares foram implementados, a gente tem mais agentes tomando conta da taxa de inflação no país. Foi justamente a partir dali que a taxa de juros do nosso país começou a ser a principal ferramenta para tomar conta da inflação. Ou seja, um dos tripés macroeconômicos sendo a meta de inflação, que é setada por um número sendo norte para a gente buscar como país, quem vai servir de freio ou de acelerador para a gente chegar nessa taxa de inflação é a variação da taxa de juros do país. Qual é o racional por trás disso? Ora, se uma inflação descontrolada quer dizer que existe um aumento de componente monetário muito rápido no país, o que causa um aumento muito rápido nos preços, a taxa de juros alta vem para equilibrar, dar uma segurada na economia, desaquecer essa demanda por compra, mesmo com os preços aumentando dos produtos, para que aí sim a gente tenha no papel uma mudança para baixo da taxa de inflação. E o que a gente tem hoje na atualidade de meta da inflação é de 3%, uma tolerância máxima de 1,5 percentual para cima ou para baixo. Ou seja, o teto da meta seria 4,5, o que nos coloca nesse momento marginalmente acima
do teto da inflação ainda. E é principalmente por isso, por ainda estarmos com a inflação descontrolada em relação à meta, que a gente vê a manutenção da taxa básica de juros, inclusive com um comunicado falando de uma manutenção que pode permanecer por um período bastante prolongado. Ou seja, o remédio amargo que a gente está vendo dos juros altos, que por um lado desacelera a economia e é ruim para todo mundo, por outro lado segue pagando taxas de rentabilidade muito alta na renda fixa, que está totalmente atrelada a essa taxa. Então assim a gente consegue compreender por que a taxa de juros ainda segue alta. E aí eu sei que muita gente nessa hora pergunta, Felipe, mas por que a gente não mexe na meta de inflação, que de 3% deveria estar em 4,5%. E o grande ponto é que uma decisão dessa não é tão simples assim. De forma geral, existe um consenso entre economistas mundiais em que uma meta de inflação entre 2% e 4% é considerada saudável para acompanhar um crescimento sustentável de uma economia. E é por isso que, aos olhos do Banco Central, pelo menos até o momento, faz sentido manter a meta da taxa tão baixa. Se a gente parar para pensar, se todas as vezes que a gente não está conseguindo atingir um certo número na economia, na nossa empresa, no nosso trabalho, a gente decidir mudar a meta, a gente nunca vai atingir nada que traga resultados realmente duradouros. O momento de pensar a meta ideal de inflação do país é quando a gente estiver conseguindo atingir ela e não o oposto. Afinal de contas, a gente precisa lembrar que toda decisão como essa passa um recado, uma mensagem para o mercado financeiro, tanto internacional quanto nacional. Então essa é um pouco da minha leitura do porquê que o Banco Central não muda isso agora e porquê que, no meu ponto de vista, ele tá certo em não fazer isso. Tá, então beleza. Aí a gente falou tudo isso, falou que o juros segue alto por causa da inflação, a inflação até tá conseguindo melhorar nos últimos meses. E fica a pergunta, quando é que essa taxa de juros vai de fato começar a cair? Ora, a melhor forma da gente tentar responder isso é analisar como é que foram os ciclos passados de alta e de queda do juros. Dá uma olhada aqui nesse estudo que a Economática fez e que analisou os 6 últimos ciclos de queda do juros do Brasil desde 2003. Uma parte que aconteceu ali em 2005, depois no pós-crise de 2008, entre 11 e 12, período de 2016 até 2020 e uma leve queda que a gente viveu de 2023 para 2024. E o principal ponto que esse estudo quer trazer é a grande oportunidade de valorização que existe em períodos onde a Selic passa a cair. Se a gente analisa cada um dos ciclos que aconteceram de queda nas últimas vezes, o que a gente vê são os índices que representam setores de ações aqui na nossa bolsa com uma performance muito positiva, muitas vezes mais do que dobrando o seu valor, enquanto a Selic caía pela metade desde o início do ciclo de queda. Foi assim que aconteceu, por exemplo, no primeiro ciclo, lá de 2005, onde o índice do setor financeiro aqui no Brasil multiplicou por mais de 2 vezes e a Selic caiu pela metade. Além em 2008, aconteceu algo parecido. O índice do setor imobiliário na bolsa, por exemplo, mais do que duplicou. Outro exemplo disso, entre 2016 e 2018, o índice de materiais básicos mais do que duplicou também, enquanto a Selic caiu pela metade. E o fato é que essa correlação entre Selic e resultado das ações na bolsa, por exemplo, eles são inversamente proporcionais. Quando um está subindo, o outro está caindo e vice-versa. Esse gráfico aqui montado pela corretora Rico mostra claramente os ciclos de queda da Selic, elevando os patamares de preço do Ibovespa. E é aqui que entra o grande ponto. O mercado financeiro, ele não fica esperando a Selic de fato cair, o Banco Central anunciar que caiu a Selic para começar a precificar uma possível queda no futuro agora. Porque, por exemplo, o que a gente já vê na economia nesse momento é o mercado começando a concordar que a Selic cai a partir de 2026. Não se sabe exatamente quando, mas que isso seria no ano que vem. A Anbima, por exemplo, prevê que isso comece a acontecer no início de janeiro, na próxima reunião do Copom. Só que mesmo sem isso acontecer, o que a gente vê no histórico do preço sobre lucro da Bolsa, em linhas gerais mostra qual é o preço atual das ações da Bolsa do Brasil, o que a gente vê é que as ações já estiveram mais baratas, elas já trouxeram uma valorização forte de 2022 até aqui, mesmo sem queda expressiva nos juros. O próprio Ibovespa, somente nesse ano, já subiu mais de 32%, demonstrando essa confiança, esse parecer um pouco mais otimista que o mercado está tendo para os próximos anos. Ou seja, a expectativa é que sim, a Selic comece a cair no ano que vem, mas o mercado já está começando a precificar isso agora. Se a gente lembrar como é que estavam as expectativas no final de 2024, tudo ainda era muito mais incerto, risco fiscal que se colocava na conta com muito mais incerteza. E como, querendo ou não, quando você está com expectativa muito baixa para o mercado e alguma coisa melhora só um pouquinho, pelo menos em termos de previsibilidade do que pode acontecer daqui para frente, é fato que o mercado desconta isso para cima. É o que a gente está vendo nos preços desse ano. E é aqui que está o grande erro que boa parte dos investidores comete justamente nessa transição em que a Selic ainda não começou a cair, mas o mercado já começou a descontar. E existe um efeito manada que rege boa parte dos investidores nesse momento. Muito levados por aquele pensamento superficial de que, ora, se a Selic está alta em 15%, por que eu vou estar lá na renda variável correndo risco? Se
se eu posso ter uma rentabilidade de mais de 1% ao mês, quase sem risco nenhum dentro da renda fixa. Foi o que boa parte dos investidores pensou no final de 2024, quando a bolsa estava caindo mais de 5% no ano inteiro. E foi justamente naquele momento que boa parte dos investidores levou o dinheiro para a renda fixa, saindo da renda variável. E nem precisou passar muito tempo, praticamente um ano depois a gente vê a bolsa subir mais de 30%, sendo mais do que o dobro do próprio CDI no ano. Esse comportamento se repete sempre, em todos os ciclos de alta ou de baixa da Selic. Dito tudo isso, qual é a principal coisa que você precisa fazer para evitar cair num erro como esse? Ora, o principal aqui é internalizar que não adianta ficar tentando acertar o timing perfeito em que a Selic vai cair. O próprio Banco Central erra a maior parte das projeções que ele faz para inflação e juros. Então nós, investidores, a gente não vai acertar esse timing. O que a gente precisa de verdade é ter uma forma de se manter posicionado no mercado e garantir que se os preços caírem, a gente vai comprar na baixa. É justamente isso que a gente costuma fazer aqui no Clube do Valor, para a carteira dos nossos clientes, para as nossas carteiras inclusive. Tudo baseado num conceito chamado de alocação de ativos, que representa mais de 91% do resultado positivo das carteiras do investidor no longo prazo. E é por isso que o segredo para ganhar muito dinheiro no mercado financeiro não tem mágica nenhuma. O segredo está no que a gente chama de rebalanceamento inteligente, que força todos os investidores a comprar na baixa e vender na alta, onde a tua única missão como investidor é definir a porcentagem que você quer, que você deseja, que faz parte do teu perfil de investidor para cada uma das classes de ativos vencedoras disponíveis. E aí, ao passo que o mercado for se mexendo e essas proporções forem variando ao longo do tempo, a tua principal missão é comprar aquilo que caiu e vender aquilo que subiu. Ou seja, se forçando a fazer a estratégia comprar na baixa para você. Não faz sentido essa ilusão de segurança dos 15% do CDI matar a sua liberdade financeira daqui para frente. Nesse momento faz super sentido sim investir na renda fixa, aproveitar as taxas altas, mas não somente porque as taxas estão altas. Não porque você quer fugir da renda variável, mas unindo as duas classes de forma inteligente. Inclusive, se você ainda está na dúvida de como é que você tem que montar a tua carteira de investimentos para 2026, um ano que tem eleições pela frente, um ano que segue com juros altos, um ano que ainda traz risco fiscal pelo Brasil, aí eu te convido a participar no dia 7 de janeiro, às 19 horas, do evento Carteira de Investimentos para 2026. É lá que o Ramiro Gomes Ferreira, meu sócio e fundador aqui do clube, vai te mostrar as 3 alterações que você precisa fazer na tua carteira nesse ano que vem, para chegar até a dobrar o teu potencial de retorno sem correr riscos desnecessários e mesmo com a possível volatilidade do mercado. Para você participar é totalmente gratuito, eu vou deixar um link para você se inscrever aqui embaixo. Dito tudo isso, a gente viu por que a Selic segue alta, quais foram os últimos ciclos, de onde é que vem essa ideia de manter a Selic alta e qual é a armadilha que você precisa evitar nesse momento. E para que você continue assistindo os vídeos aqui do canal, eu vou deixar um outro bem relacionado a esse e eu, Felipe Almeida, te espero no próximo conteúdo.